Olá pessoal, vamos continuar aqui falando sobre Revolução Industrial. Hoje a gente vai estar especificando a terceira Revolução Industrial. Bom, a terceira Revolução Industrial, ela vai dos períodos de 1950 a 1990. Então, nessa terceira Revolução Industrial, nós temos a automação presente nas indústrias, principalmente nos processos industriais, a utilização de computadores e muita robótica embarcada no processo industrial. Aqui, nessa imagem, por exemplo, você vê um veículo, tá? Ele tem contato direto com um braço robótico que vai fazer alguns tipos de serviços, ao longo do processo produtivo. Essa terceira revolução industrial ela é conhecida como revolução técnico-científica. Então ela se iniciou aí na metade do século XX, que é 1950, beleza? Outros itens que aparecem como inovação na terceira revolução industrial, que são as novas tecnologias, nós temos a eletrônica, temos a informática e temos aqui um item que foi muito provocativo, após a Primeira Guerra Mundial, que é a tecnologia nuclear. Antes da Segunda Guerra Mundial, essa tecnologia ela não estava disponível, Depois das duas bombas atômicas na Segunda Guerra, que a tecnologia começou a ser procurada por outros países além dos Estados Unidos. Então isso aqui começou a ser muito utilizado, procurado, vamos dizer assim. Depois nós tivemos a fase da globalização, nessa Revolução Industrial. Isso intensificou a globalização da economia e também da cultura. Só que foi na terceira Revolução Industrial que o meio ambiente começou a ser parte da preocupação humana. Você tinha o avanço da industrialização, mas ao mesmo tempo você tinha uma preocupação crescente com os impactos ambientais na própria industrialização. Certo? Aqui você vê, por exemplo, usinas nucleares eliminando gases aqui no meio ambiente. Isso aqui começa a ser preocupante, Então, a terceira revolução industrial, assim como as outras, as duas primeiras, foram positivas e negativas. Você teve avanços tecnológicos importantes, principalmente automação e robótica, aumentaram a produtividade, mas levaram à perda de empregos em alguns setores. Não foi muito diferente das outras duas revoluções. Consequências positivas dessa época. Então você tem aumento da produtividade, a produção em larga escala era muito intensa e era feita com mais eficiência, tudo era mecanizado e robotizado, Houve redução de custos e aumento da oferta de produtos. Surgiram novas oportunidades de emprego, principalmente relacionadas à tecnologia, exigindo mão de obra especializada em áreas de informática e eletrônica. E também houve melhoria na qualidade de vida. A tecnologia facilitou acesso à informação, comunicação e entretenimento. E ainda melhorou a qualidade dos produtos e serviços em geral. Consequências negativas da terceira revolução industrial. Então, você tem um desemprego estrutural, você tem substituição de trabalhadores por máquinas, certo? E robôs em várias áreas e setores da indústria. E também a agricultura, Aqui a gente pode falar do setor hoje, do agro principalmente, quando as máquinas começaram a ser utilizadas no campo para realização das colheitas, nas plantações, muitas das pessoas, por exemplo, que eram cortadores de cana, perderam seus empregos, foram substituídos por máquinas, Esse trabalho era muito difícil e era muito sofrido,
pessoas se machucavam, né? Trabalhavam, por exemplo, com facão para cortar o talo da cana. Também tinha o corte da cana indiscriminado, né, que poluía o meio ambiente, e tudo isso foi substituído pelo maquinário, pelas máquinas, né, para fazer as plantações. Então, isso acabou gerando desemprego. Houve precarização do trabalho, né? Então houve aumento do trabalho informal. Então, pessoas que trabalhavam nas indústrias foram demitidas porque as máquinas substituíram esses trabalhadores. Então, eles procuraram outros trabalhos temporários, né? E os salários ainda continuavam mais baixos, né? Então, isso era bem comum, além de falta de direitos trabalhistas. Você também teve desvalorização da mão de obra, a desigualdade social. Então, você continua com a concentração de renda e poder na mão de empresas, agora, tá? E proprietários de tecnologia. E condições de trabalho, por exemplo, fábricas e empresas foram piorando as condições, né? Com longas jornadas, espaços inadequados e risco à saúde. Isso ainda continuou, certo? Então, em resumo, a terceira revolução industrial trouxe um cenário complexo para o trabalhador. Houve desenvolvimento? Houve crescimento? Houve, mas também continuou o desemprego, precarização do trabalho e desigualdade social. Okay? Então, isso aqui foi uma das coisas que levaram ao acontecimento da terceira revolução industrial. E por último, a gente vai falar aqui da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é a indústria 4.0. Quais as características que nós temos dela? Então, a digitalização, a integração de tecnologias digitais, né, como o uso da inteligência artificial, a internet das coisas e a computação em nuvem, né, transformaram a indústria que a gente conhece. A conectividade, então, a comunicação entre máquinas, sistemas, se tornou rápida e eficiente. E a indústria 4.0, ela mudou a forma como as empresas operam e interagem com os clientes. Então, isso é um novo modelo de negócio. Então, em resumo, a indústria 4.0, ela é caracterizada, tá, pela produção personalizada. Então, você pode atender demandas específicas de clientes de forma mais flexível. A tomada de decisão, ela é em tempo real. E o aumento da produtividade, né, e eficiência com a redução de custos e otimização de recursos. Tá? Então, outras características da indústria 4.0, né, a gente tem integração de tecnologia digital, então IoT, internet das coisas, inteligência artificial, Big Data, robótica e automação. Você tem as fábricas inteligentes, principalmente melhorando a eficiência e a qualidade dos produtos, né? Você tem sistemas cyberfísicos, então eles integram recursos computacionais com processos físicos. A internet das coisas, como a gente falou ali atrás, ela conecta dispositivos e máquinas à internet. Isso permite coleta e troca de dados em tempo real. O Big Data e Analytics é uma análise de grande volume de dados, porque hoje as empresas trabalham com grande volume de dados. Elas identificam padrões, otimizam processos, tomam decisões mais informadas, né? Aí você tem o emprego da robótica e automação, o uso da realidade aumentada e virtual e da impressão 3D também. E por último, a característica aqui da quarta revolução industrial, os desafios e oportunidades, né? Então, essa fase apresenta grandes desafios como a necessidade de adaptação da força de trabalho e oportunidades como o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Então, quais os impactos positivos
da quarta revolução industrial para o trabalhador. Então, isso gerou novos empregos, novas oportunidades, então, como a tecnologia da informação, análise de dados, robótica, inteligência artificial e manufatura aditiva. Melhoria da segurança, né? Então, automação com o uso de robôs. Você tinha tarefas perigosas para serem executadas, agora elas são executadas por robôs. Você reduz o risco de acidente, por exemplo. Aumento da produtividade e eficiência, né? Então você otimiza os processos, aumenta a produtividade. Flexibilidade e autonomia, por exemplo. Você tem hoje muito comum o uso de teletrabalho, né? O home office. Você pode trabalhar de casa, tá? Você pode gerir um tempo de uma forma mais eficaz. Só que você tem os impactos negativos disso tudo para o trabalhador. Então você tem o desemprego tecnológico. Então, as tarefas repetitivas, por exemplo, e manuais, que antes um ser humano precisava fazer, agora ele não faz mais, tudo é automatizado. Você tem a requalificação profissional, então a necessidade de trabalhadores qualificados para lidar com novas tecnologias, né? Então você tem que requalificar. A desigualdade social continua, principalmente a parte social e econômica. A pressão por produtividade, então busca-se mais produtividade para elevar as jornadas de trabalho. E a precarização do trabalho, então a crescente digitalização pode levar a formas de trabalho mais flexíveis e informais, então com riscos de precarização e perda de direitos trabalhistas, tá? Para essa parte a gente tem a adaptação e desafios, né, da quarta revolução industrial. Então as pessoas vão procurar adaptar-se às mudanças para tentarem manter seus trabalhos, né? Você vai precisar de novas regulamentações para proteger o direito dos trabalhadores, né, e para se ajustarem à indústria 4.0. Você vai precisar de educação e treinamento para trabalhar exatamente nesse tipo de indústria, né? Aqui a gente tem um resuminho, tá? Então, do que a gente falou nas 4 partes aí, da primeira revolução industrial, da segunda, terceira e quarta. Então, a primeira revolução, você tem a mecanização, introdução à máquina a vapor. A segunda, produção em massa, linha de montagem, né? A terceira, automatizada, computadores eletrônicos, TI. E a última aqui, produção inteligente, incorporada com a internet e Big Data. Aqui eu deixei um questionário para que vocês possam pensar um pouquinho no que a gente falou e responder. Então, primeira questão, cite as principais características da primeira revolução industrial, fazendo um paralelo com a segunda. Aqui, a segunda, quais os problemas comuns para o trabalhador na segunda e terceira revolução industrial? Será que existe algum problema comum nessas duas revoluções que aconteceram? Terceiro, quais os benefícios da quarta revolução industrial para os trabalhadores? Quarta, qual das revoluções industriais foi a mais agressiva em termos de meio ambiente? E pode-se dizer, a última pergunta, né, que algumas das revoluções industriais foram potencializadas, né, pelas guerras mundiais. Será que isso realmente aconteceu? E aqui o canal, para vocês estarem sempre, eu estou sempre postando novas informações, então vocês podem estar se inscrevendo no canal e tendo acesso gratuito às aulas. Obrigado, então, pessoal, e até a próxima.